Olá, pessoal, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso projeto Galvanize Learning. Hoje, dia 23/4, nós estamos na nossa 31ª live e eu gostaria de agradecer desde já a presença de todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema LGPD, que na semana passada nós iniciamos esse tema falando um pouco sobre o nível de maturidade das empresas, o grau de conscientização delas, e hoje nós vamos ter um tiratema de dúvidas, vamos dizer assim. E nesse momento eu gostaria, então, de convidar o Leonardo Freire para poder fazer parte desse nosso bate-papo de hoje, para que a gente consiga aí avançar na apresentação. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado, Priscila. Obrigado a presença aí de todos. Quero agradecer aí todo mundo. E vamos hoje para mais uma live, né? Vamos Legal, trocar isso uma ideia aí. mesmo, Léo. Boa. Para a gente começar esse nosso bate-papo de hoje, Léo, eu gostaria que, por favor, você pudesse compartilhar com a gente qual que é a sua opinião, né, com relação a de como que está o processo hoje de LGPD nas empresas. Qual que é o seu feeling hoje com relação a esse tema tão importante nos dias de hoje? Bem, o que eu tenho observado, Priscila, Hum, é que as empresas, assim, de um modo geral, eles estão trazendo um pouco mais para perto esse tema, né? Visto que aí a gente já está ganhando corpo aí, né? Tanto juridicamente falando, como uhum, já existe hoje, por exemplo, a ANPD já está formada, já tem os DPOs que estão atuando pela ANPD, já tem um presidente da ANPD, então, quer dizer, é, a coisa está evoluindo aí para um nível um pouco mais, vamos dizer assim, prático da coisa, né? Então, sim, as empresas têm se preocupado um pouco mais, corrido um pouco mais atrás, mas ainda fica aquela dúvida de como fazer, quem é o dono disso dentro da organização, por exemplo, né? sim, Algumas dúvidas acontecem nesse sentido, né? É, quem são os atores principais aí, ou existe só um ator, ou eu posso colocar uma grande dúvida aí, né, que surge que tem surgido nas organizações é o seguinte: bom, quem que é o dono disso, né? É a área de sim. tecnologia? É a área jurídica? É, é, quem que eu posso definir como dono disso? E aí, assim, esse é um grande ponto, né, importante, porque, na verdade, não existe um dono específico, né? É Ok, uma, é uma, é um tema que é multidisciplinar, né? Eu não posso dizer que a TI é 100% a dona disso aí, é ela que tem que se virar para trazer o resultado. Não é isso. E muito tá. menos a parte jurídica. São questões multidisciplinares, são ações, iniciativas multidisciplinares. E não só essas duas áreas, tá? É, inclusive é um quesito da lei que a organização como um todo esteja ciente, na verdade, esteja trabalhando esse tema, né? Não Uhum. somente a TI, não somente o jurídico, mas a empresa como um todo esteja aí aculturada a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? É Que importante o é a tradução comprometimento aí de LGPD. sim, eu entendo que é importante o comprometimento e o envolvimento, né, de toda a empresa, na Com verdade. certeza, É uma corrida com contra o, certeza, com né? certeza. A Lei Geral de Proteção de Dados ela Exato, exato. foi discutida, como você mesmo compartilhou conosco aqui internamente, em meados de 2018, né? E aí foi de fato Isso, gerada em 2020, num momento assim de pandemia total, né? Onde temos também o desafio da questão das empresas estarem em home office, exato, estão no seu canto e tendo que fazer a máquina girar, né? exato, E a máquina trabalhar. Então, além do próprio desafio, como você colocou muito bem, quem que é o dono do processo? Que tipo de sistema eu vou usar? Que tipo de ferramenta hoje no mercado, de solução no mercado, pode me ajudar a implementar a LGPD? Então, todas essas questões, está cada um pensando exato, no seu canto, né? Vamos dizer assim, e esse também não deixa de ser um grande desafio hoje exato. das empresas, né, Léo? Ah, com certeza, né? Porque assim, a bem da verdade é que não tem condição de você fazer uma implementação como essa, é, vamos dizer assim, o termo que a gente usa, né? Na mão, Uhum, não dá. Porque olha só, a lei, ela é
tanto para daqui para frente, quanto o para trás que ficou. Inclusive, envolve documentação física também. Eu tenho que ter um controle da Sim. documentação física, não somente a digital, né? E Uhum. a gente sabe que, embora as organizações hoje, em sua, né, esmagadora maioria, utiliza praticamente tudo no âmbito tecnológico, ainda assim nós temos organizações com bastante acervo, né, físico, com bastante coisa física. E aí, como é que a gente faz a segurança disso? Como é que a gente faz Exato. o acesso disso aí, né? Como que a gente controla essas informações, né? Porque no X, no final das contas, o que importa é como é que a gente vai controlar o acesso a dados pessoais dos titulares desses dados, né? Uhum. Porque numa questão aí, por exemplo, a NPD sancionou agora que a empresa ela tem 2 dias úteis para responder ao titular de dados quando ele perguntar o que está sendo feito com os dados pessoais dele. Então, Ok. ou seja, se eu não tiver uma ferramenta para me ajudar nessa situação, eu não consigo responder esse prazo, né? Eu não consigo em tempo hábil trazer essa informação e entregar ela ao titular de dados, né? Sim. Então, eu vejo que na verdade, eu ia usar o termo fundamental, mas é indispensável que tenha uma ferramenta por trás de todo esse movimento na organização, né? Show. Maravilha. E E dando aí vai sequência, dando sequência a esse situações em que ponto. né? Por exemplo, Desculpa, Freire, pode concluir. nada, que é isso. Pode falar, pode falar. Não, e com certeza eu vejo que agora é o momento mais oportuno de eu te perguntar o seguinte: no como a nossa solução Raibond, quais são as opções que a nossa solução traz para os nossos clientes? Onde que ela se encaixa nessa questão da LGPD? Bom, excelente pergunta, excelente pergunta. O Raibon hoje, nossa solução ela é voltada à governança, gestão de riscos e conformidade, que é o compliance, né? Então, Uhum, com certeza uma ferramenta fantástica aí para nos ajudar na implementação. Em que sentido? No sentido aí de fazer a governança de todo esse processo, fazer a integração de todas as áreas aí, né, em termos de interação, né? Quem são os uhum, atores, em que momento esses atores vão atuar em cada parte desse processo, né? Toda essa parte de controle, inclusive a gestão de riscos e controles, que com certeza, né, fundamental a gente mapear isso daí dentro desse processo, né? É um dos itens a, 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 é um dos itens que a lei pede, né, que a gente uhum. mapeie isso daí, né? Então, é fantástico o resultado que a nossa ferramenta, o Raiband, ele pode trazer no momento da implementação e não somente no momento, né, em tempo de projeto, mas também na hora que isso tiver aí num fluxo normal dentro da organização. Então, a parte, igual eu falei, né, a parte de interação que a ferramenta ela faz isso de forma, né, fantástica, Sim. a parte aí de integração entre as áreas, né, que as áreas podem conversar dentro da ferramenta, né? Eu acho que isso é um grande ganho, né? Por que que eu gosto de falar disso? Porque é o seguinte, a gente sabe que hoje, por exemplo, um dos calcanhares de Aquiles aí das organizações é justamente a descentralização das informações, né? Quando eu Sim. preciso gerar um relatório, quando eu preciso buscar alguma informação assim mais célere, é complicado, porque eu preciso pegar num sistema, puxar de outro, montar um relatório, montar um dashboard, para daí eu conseguir juntar esses dados e para que eles me tragam realmente uma informação de valor para uma tomada de decisão mais rápida aí, né? Então, é, eu acho que é de fundamental importância e a nossa ferramenta ela traz isso, né? Ela traz essa centralização, né? Eu consigo centralizar tanto dados quanto Uhum. documentação, fases de entrega, né? Da LGPD, né?
inclusive fazer o controle aí da conformidade disso, né? Ou seja, a quanto estamos conforme, né? O que está faltando? Sim, Qual o percentual de conformidade que nós já chegamos, né? Dentro do prazo proposto, dentro aí da nossa linha aí do tempo, como é que nós estamos vendo isso aí? Estamos aí 15%, 20%, 30%, 40%, enfim. A ferramenta, ela te traz essa visão, entendeu? E a importância dessa visão é entender o seguinte, opa, precisamos acelerar o passo aqui, precisamos olhar um pouco mais para a área tal ou para a iniciativa tal, para a gente poder trazer a conformidade aí dentro de um contexto mais abrangente, né? Então, sim. eu acredito que o Raibond ele traz essa possibilidade, essa percepção mais aí mais célere para a organização, né? Maravilha. Inclusive, o Kleber aqui, colaborando no nosso chat, ele colocou a seguinte observação: para auxiliar na adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, exige uma assessoria consultiva, seja na É realização isso. de auditoria de dados ou mesmo na revisão das políticas de segurança e na revisão de contratos e na elaboração de relatórios de impacto de privacidade. Ele enxerga que o Exato. onde especialmente nessa etapa de análise documental e mapeamento dos processos se adequa perfeitamente. Com certeza, Então, né? É isso isso é aí. muito bacana. Um outro ponto que você comentou anteriormente, Léo, é com relação ao acervo físico, né, das empresas, Uhum, além da parte toda uhum, digital dos contratos, enfim, um acervo de documentos no geral, nós temos os aham, físicos, né? Só que, por exemplo, aham, às vezes esse físico, ele é um contrato antigo de um cliente que de repente já não é mais cliente, mas que a gente tem esses dados dentro de casa ainda, vamos dizer assim. Para eu poder, aham. de alguma forma, manter esses dados dentro da companhia, eu preciso voltar para o cliente para ter um de acordo, um ok, para eu manter essas informações dentro do meu banco de dados, por exemplo, mesmo que seja de forma antiga esse contrato, esses dados? Entendi. Boa pergunta. Na qualidade de, por exemplo, de DPO de uma organização, eu orientaria a fazer isso. Por quê? Primeiro, vamos avaliar a necessidade de permanecer com esses dados, né? Porque aí é o Sim. que a gente costuma dizer nos processos de implementação, que é, é a implementação by designer, né? Que é o quê? Eu vou analisar, primeiramente, o seguinte: bom, eu realmente preciso manter esse dado? Eu realmente preciso dessas informações? Ou não? Eu preciso dessas informações em sua completude, ou eu posso reduzir esses dados a um nome e um telefone, por exemplo? Né? Eu tenho aqui Entendi. um acervo que eu tenho todas as informações dele, inclusive endereço, tudo mais, mas eu preciso disso mesmo, ou eu posso reduzir isso, né? Então, essa análise é importante fazer. Aí, uma vez que foi feita essa análise e chegou-se à conclusão de que realmente, de fato, eu preciso permanecer por motivos aqui, né, da organização, e lá atrás não houve essa coleta do Uhum. consentimento, eu orientaria que fosse buscar essa coleta, né, visto que Tá, da importância de manter esse dado na organização. Ou, perfeito. aí já respondendo uma outra pergunta, e se a gente enxergar que não é preciso? Ok. Aí procede com o descarte dos dados, né? O descarte de uma forma aí consciente e rastreável, porque uma vez que, por exemplo, o titular, ele lembre lá, poxa, eu lembro que eu fiz uma vez um cadastro lá, eu quero saber o que foi feito no meu cadastro. E aí ele Sim. vem atrás. E Uhum. se eu não tiver essa informação, olha, o seu cadastro ele foi excluído em tal dia por conta disso, por justamente não estarmos mais com a necessidade ou utilizando os seus dados, então ele foi feito assim, 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 entendeu? Tem que ter essa informação bem detalhada para que a gente consiga responder de forma mais adequada, tanto em uma situação quanto em outra, né? Perfeito. E por quanto tempo eu preciso armazenar esse de acordo do cliente? Tem um tempo Bom, mínimo, pelo menos, para que eu mantenha esse ok, esse de acordo dentro da minha companhia? Para que eu não tenha, né, para que eu não tenha problemas no futuro próximo, por exemplo, desse cliente me acusar de ter usado os dados, mas peraí, você me deu autorização, entendi.
e eu tenho aqui um documento que confirma esse de acordo. Mas por quanto tempo eu preciso manter isso? Bom, aí eu vou colocar um pouquinho mais abrangente a pergunta. Tá. Tanto para permanecer com o aceite dele, né, como de fato para permanecer com os dados, né, do cliente, aí a gente tem duas linhas, né? A primeira linha é a seguinte: é avaliar a permanência, né, legal dos dados. O Uhum. que eu quero dizer com permanência legal? Por exemplo, dados bancários, né? Eu Certo. tenho uma lei fora a LGPD, eu tenho uma lei que garante que eu tenha, por exemplo, eu como um banco, eu teria que permanecer com esses dados de 5 a 10 anos, no mínimo Ok. 5 anos, né? E Perfeito. aí a gente sabe que outras organizações, outras linhas de negócio também têm isso, né? Então, tem essa permanência legal aí. Eu orientaria no mínimo 5 anos, porque é o prazo legal de outras frentes jurídicas aí, entendeu? Tá bom. Então, eu Entendi. orientaria a permanecer pelo menos 5 anos aí com essa guarda desse aceite, né? A gestão de consentimento aí, né? Perfeito, ótimo. A ideia aqui colaborando no nosso chat, obrigada aí pela sua participação. Ela colocou aqui uma pergunta, Léo. Qual o Hum. primeiro passo recomendado no processo de adequação de uma empresa à LGPD? Excelente pergunta, Aide, muito obrigado. O que acontece? Esse é justamente a interrogação que fica dentro da maioria aí quando começa esse processo, né? Então, Uhum. o que eu costumo orientar? Primeiro ponto, aonde que estão os dados, né? A maioria dos dados, melhor dizendo, né? Eles estão dentro do ambiente tecnológico, né? E aí, o que eu oriento já de início? Bom, vamos buscar primeiro entender como é que está a maturidade em relação em tecnologia. Como Ok. assim, Léo? O que você está chamando de maturidade? Estou falando o seguinte: vamos avaliar como é que está a organização em termos de segurança da informação. E aí a gente tem a ISO, a família 27000 da ISO, né, que fala muito sobre isso, a 31000 também fala sobre essa questão, né? Uhum. Então, vamos avaliar como é que está essa questão de segurança da informação, né? E também os processos de tecnologia, né? Como é que isso está sendo feito na organização, como que esses dados têm sido tratados, e daí a gente vai, em conjunto, fazendo um trabalho aí também de gestão de contratos, né? Com relação aí à parte jurídica, e aí por isso que eu digo que é um trabalho multidisciplinar, né? Sim. Então, não tem como dizer que a área de tecnologia é a dona disso, ou a área jurídica, porque em termos de tecnologia, como que a área jurídica vai olhar para isso, né? E aí, em termos jurídicos, como que a TI vai olhar, né? Não tem, a gente não são olhares distintos, né? Então, Sim. é, é, olhando para esse âmbito, o início eu sempre oriento o seguinte, cara, vamos começar desenhando e entendendo como é que está a área de tecnologia. Léo, mas qual a importância de olhar para a TI primeiro? Bom, primeiro que eu digo assim, em conjunto, né? Uhum. O que acontece? Hoje, a gente já tem visto algumas empresas serem, vamos dizer assim, penalizadas, né, com sanções por justamente questões de vazamento de Sim. dados pessoais, né? Ou Sim. seja, dados de clientes, dados de titulares de dados que vazaram, né? A exemplo disso, eu posso citar, por exemplo, a TIM, o próprio Serasa, né? Sim. E esses dados vazaram como, né? Como que isso aconteceu, né? E aí a pergunta do início, né? Ela é válida. Como é que está a maturidade de tecnologia? Ou seja, o que eu tenho em relação a como é que está o firewall configurado, se ele está olhando para todos os lados, como é que está essa parte toda de acessos, né? Então, quando eu começo a olhar para isso, eu começo a evitar esse tipo de coisa, né? Então, evitar aí o vazamento desses dados, né? E não só o vazamento dele externamente, mas também alguns cuidados internos que a gente precisa ter, Sim. entendeu? Entendi. E mais uma dúvida, Freire. Na questão da ISO 27000, só Uhum. ela
Atenderia a LGPD? Não. Tá. Quando eu falo assim, vamos lá, em termos assim de hoje existe a 27.701, que é específica para a privacidade de dados, né? Ok. Fora as outras da família 27.000, né? Que é 27.001, 27.002, que trata da parte de segurança da informação. Uhum. E aí, entendendo a sua pergunta, deixa eu ver se eu entendi direito. Você está perguntando para mim, se eu me adequar, implementar essas ISOs, eu estou 100% tranquila? Posso ficar numa boa? É isso aí. Não. Tá. É isso aí, né? Sim. Mas eu costumo dizer o seguinte, não está, não está. Ok. Esse é um passo importante, é um nível de Uhum. maturidade importante, eu acho que deve ser buscado isso daí dentro da organização, mas eu não entendo, né, e esse entendimento já é comum aí dentro do meio, né, Uhum. não pode se dizer que você está 100% compliance. Você precisa, Perfeito. vamos dizer assim, em termos percentuais, vamos colocar que aí chegou aí uns 40% aí de toda a implementação, de tudo que precisa para implementar, né? Para falar assim, cara, eu estou compliance, pelo Tá. menos até agora. Pelo menos até agora. Por que que eu digo até agora? Porque a gente não sabe se amanhã ou depois a NPD vai lançar um novo, né, uma nova Exatamente. solicitação aí, vai dizer uma nova regra. Então, assim, até então, para dizer que eu estou 100% compliance, a iniciativa de implementar as ISOs, de correr atrás desse nível de maturidade, Uhum. é importantíssimo, mas ele não corresponde a 100%, não corresponde. Tá. Agora eu tenho um exemplo para compartilhar com vocês. Vamos lá. Vamos lá. Gestor- Um gestor, ele precisa disponibilizar os dados dos seus funcionários, como, por exemplo, o endereço dos funcionários, para que seja enviado alguma apostila de treinamento, por exemplo. Uhum. Nós vamos fazer um treinamento. Nesse momento, né, de pandemia, a maioria está sendo entregue de forma EAD, né, os cursos. Só que para Uhum. o funcionário que está fazendo esse curso não ficar sem o material que não pode ser divulgado de forma digital, ele vai receber a via física da apostila na sua residência, para que ele possa fazer esse treinamento. Eu, como gestor, eu posso compartilhar esse tipo de informação sem ter o consentimento, né, desse meu funcionário? Bom, a gente tá aí falando de uma necessidade vamos dizer assim, uma necessidade no trabalho, não é isso? Eu não estou Ok. pegando o endereço dele para fazer uma campanha de marketing ou o nome Boa, dele para colocar uma sim. campanha de marketing, nada disso. Uhum. Eu estou especificamente utilizando o endereço dele para mandar um material de trabalho para que ele receba e assim consiga fluir no trabalho. Vou dar um exemplo bem prático do que é atual hoje, né? Por exemplo, Legal. a gente está aqui gravando, a gente está aqui fazendo uma live, né? E aí Sim. você já se deparou, e eu acredito que os demais ouvintes também já tenham se deparado muito aí com essa questão de gravação nas reuniões, não é isso? Sim, acredito que o volume Então, com certeza aumentou com relação a essa questão da pandemia. A maioria das reuniões sendo feitas assim de forma online, com certeza todo mundo aqui já deve ter passado por essa situação. exato. Então, assim, eu tenho nesse ponto aqui, por exemplo, vamos dizer, nessa nossa live aqui, né? Nós estamos falando sobre um tema, nós estamos aqui no trabalho, não é isso? E aí Uhum, é só uma questão de falar o seguinte, pessoal, estou gravando a reunião, ok? Porque está dentro do âmbito de trabalho, está dentro da iniciativa de trabalho, está dentro do momento de trabalho. Então, para esse caso, valeria um informativo, né, gerar um e-mail, né, dizendo assim, olha, vou buscar o seu endereço na base do RH para te enviar um material de trabalho, ok? Pronto, já estaria conforme, né, nesse sentido aí. Não precisa de um uhum, consentimento e tudo tá. mais, assim como, por exemplo, se eu fosse utilizar os dados de um cliente, né? Então, assim, nesse caso, não precisaria especificamente, só apenas
uma informação, assim como a gente faz com gravação nas salas virtuais, né? Perfeito. Agora vamos pensar na seguinte hipótese. A empresa tem lá essa informação desse endereço, né, dessa pessoa que está fazendo o treinamento, e por algum motivo esse endereço vai para um envio de marketing da empresa. A empresa que disponibilizou o endereço pode ser responsabilizada por ter compartilhado o endereço desse funcionário? Peraí, repete um pouco aí. Vamos lá, Cortou aqui, eu não consegui. Vamos lá. vamos lá. Eu recebi a informação do endereço do funcionário, certo? E a minha empresa, Você quem? eu a empresa do treinamento, que vou prestar o Tá, serviço do treinamento, né? Que eu enviei a tá, apostila para perfeito. o cliente. Eu recebi essa informação Aham, do endereço desse funcionário. Aí o meu marketing uhum, vai usar o endereço desse funcionário que eu recebi para envio de material de marketing, enfim, para o que bem entender. uhum. A empresa esse gestor, vamos colocar assim, essa empresa desse gestor que compartilhou comigo a informação desse endereço, ela pode ser penalizada? Responsabilizada seria a palavra certa. Poderia, porque quem é o controlador dos dados? O controlador dos dados, por exemplo, quando você é funcionário da empresa X, né? E Uhum, aí essa empresa X, o seu gestor mandou os dados para a empresa Y que está prestando o serviço de treinamento. perfeito, perfeito. Só que é o seguinte, o controlador dos seus dados é quem vai responder, porque a lei diz o seguinte, que quem decide sobre o tratamento de dados é o controlador, ou seja, Ok. quem decidiu encaminhar os seus dados para lá foi o controlador. Então, se alguém for penalizado nesse sentido, será o controlador. Aí tem várias vertentes, que é, mas aí ele não é responsável sozinho. Aí é o seguinte, a, a, a pan, no popular, né, como a gente diz, a pancada vai primeiro para o controlador e depois ele Uhum, distribui juridicamente como ele achar que deve, né? Para o processador, aí no caso, seria a escola de treinamento. E aí é o seguinte, como é que a gente se resguarda em relação a isso? Existe um contrato de prestação de serviço da empresa que vai fazer o treinamento com a empresa uhum. tomadora do serviço, não é isso? Sim, isso. Nesse contrato, precisa ter cláusulas de privacidade de dados, que aí a gente consegue se Tá. resguardar, entendeu? Nesse sentido. Então, nesse caso, poderia sim, né, visto que não houve consentimento do titular dos dados para que o endereço dele fosse utilizado para fins para outros fins além do fim proposto, né? Perfeito. Agora, por exemplo, Léo, enquanto pessoa física, dona do dado, o que muda com a LGPD? Quais direitos eu tenho enquanto pessoa Olha, física? dentre os vários direitos, né, que a lei trata, um dos Uhum, principais é o seguinte, por exemplo, eu tenho uma coisa que atrapalha muita gente, né? Vamos lá. Aquelas empresas de telefonia que ficam ligando para a gente assim, sim. a cada 5 minutos, né? Então, numa situação como essa, eu posso, como titular dos meus dados, ligar, por exemplo, para uma empresa que eu já tive conta lá, ou eu posso solicitar também, eu posso virar e dizer o seguinte, olha, eu não gostaria mais que os meus dados estivessem na base de dados de vocês, e eu gostaria que ele fosse excluído e demonstrado para mim que foi. Então, eu Perfeito. tenho esse direito, eles precisam fazer isso, porque eu sou o titular dos dados e eu estou pedindo isso. E aí, quais são as implicações se eles não fizerem? Eu posso Uhum, ir lá e fazer uma denúncia na NPD. E aí a NPD cai em cima deles. Ou seja, eu também posso fazer o seguinte: hum, eu era da empresa X, né, de telefonia, e passei para mim ficou mais atrativo ir para a empresa Y. Eu posso solicitar a portabilidade dos meus dados para lá, entendeu? Então, eu entendi. posso sair de lá com os meus dados e posso colocar os dados ali e a empresa que era anterior controladora dos meus dados, ela precisa demonstrar para mim que isso foi feito, entendeu?
Entendi. E Então, voltando só um pouco, desculpa, pode concluir. Perdão. É que o nada, pessoal está contribuindo bastante no chat, a que gente maravilha, que tem maravilha. Então, assim, como sinergia. titular dos meus dados, eu passo a ter alguns direitos que antes eu era refém disso, né? Então, assim, as Sim, pessoas, as empresas tratavam meus dados da forma que queriam e eu não tinha nenhuma, como é que fala? Eu não tinha controle disso, eu não tinha como solicitar os meus direitos nesse sentido, né? Então, sim. muda que para a gente agora, como titular dos dados, por exemplo, eu posso fazer a pergunta, eu falo, olha, eu quero saber o que que vocês vão fazer com meus dados. Quer ver um exemplo? Hum, Você vai visitar uma empresa, né? Em um edifício público aí, né? Um edifício qualquer aí. Mas aí você chega na portaria do edifício, né, que tem várias empresas lá, o que que eles te pedem, né? Eles te pedem RG, CPF, cadastro da digital, às vezes até uma foto sua, né? sim, Mas o que que eles estão fazendo com esses dados, né? Minha digital é um dado pessoal sensível meu, né? exato. Então, eu posso, aí nesse sentido eu posso requerer, eu falo, olha, eu quero saber o que que vocês estão fazendo com meus dados, né? Para onde que eles estão indo, como que vocês estão guardando esses dados, eu corro o risco da minha imagem vazar na internet, eu corro o risco dos Uhum. dados que estão aí, meu, vazarem, né? Então, eu, como titular de dados, eu tenho agora esse direito. Eu posso agora chegar e perguntar como estão sendo tratados os meus dados. Perfeito. Inclusive, o Kleber aqui colaborou no chat na questão dos dados para o treinamento, né, as informações dos colaboradores para esse fim de material dático, vamos dizer assim. Ele colocou uma questão bem interessante. Se no contrato, como tomador de serviço, não especificar a custódia do dado para um uso somente para o envio do material didático, o controlador terá problemas. E é o que você Sim, sim, exatamente. É o caso do seguinte, eu preciso, vamos dizer assim, tratamento dos dados, ele deve ser, como é que eu posso colocar, fugiu a palavra aqui, mas o tratamento dos dados, ele tem que ser exclusivo de interesse do titular dos dados dele, entendeu? Então, entendi. assim, os meus dados, eles devem ser tratados para o meu interesse, né? Não assim, agora a empresa tem o interesse de pegar os meus dados e ficar fazendo um monte de coisa com eles. Não, mas é o meu interesse? Não. Então, é isso que o Cleber falou. Se a empresa não tiver, o que a gente chama de tratamento de dado específico, né? Eu estou Uhum. tratando dados especificamente para um determinado fim, né? Sim. Então, isso precisa estar detalhado, né? Isso precisa estar, falar, olha, eu dei o consentimento para que a empresa tratasse meus dados dessa forma, Para esse motivo. para esse motivo, de interesse meu como titular, entendeu? Perfeito, perfeito. A Aide colaborou aqui no chat com mais uma pergunta. Considerando que a LGPD foi inspirada na GDPR, modelo que vigora hoje na União Europeia, sabemos que a LGPD é mais completa. A LGPD pode expandir suas ações e amplitudes de ações no exterior, tanto na União Europeia como em outros países, em relação ao fluxo de dados? Essa informação é correta? Ela pode sim expandir as suas ações? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta bem. É, ela está querendo dizer o seguinte: se, por exemplo, hoje a gente tem aí as diversas nuvens, né? Aí que tratam os dados, né? Sim. Ou seja, a expansão da LGPD para outros países, ela se dá da seguinte forma: a partir do momento em que uma base, uma base de tratamento de dados, ela não é brasileira e ela está tratando dados de brasileiros, eu passo a ter que entender como processador ou controlador dos dados, eu passo a ter que me adequar à LGPD. Por quê? Eu estou tratando dados de brasileiros, né? Ok. Ou seja, se tem uma nuvem lá nos Estados Unidos. Hum, Né? Ah, mas é só a nuvem, está só colocando os dados lá. Ok, mas está tratando dados. Mesmo que os dados estejam só lá, está sendo tratado. Né? Ah, mas o controlador é brasileiro. Tudo bem, mas o processador
é americano, nesse exemplo que eu dei, né? Então, o Uhum. que precisa ter? Precisa ter uma cláusula, aí é o que eu oriento, né, ao controlador. Cara, tem uma cláusula no seu contrato, né, de prestação de serviço com o processador que trata especificamente de dados pessoais internacionais. Ok. Ou seja, você tem que estar adequado, por exemplo, na União Europeia, que é a GDPR. Você tem que estar Uhum. adequado à GDPR e também à LGPD, não somente à GDPR, né? Tem que Perfeito. estar adequado às duas. Para quê? Para que a guarda dos dados sejam feita de forma correta. Perfeito. Aqui o nosso querido José Guimarães está participando aqui, contribuindo também no nosso chat. Obrigada, José, pela pergunta. Vamos lá, a pergunta dele. Bacana. Informações frutos de diários oficiais desatualizados na internet, fruto de buscas e análises, como fica para a pessoa prejudicada? Em complemento, mais um detalhe, e referente a processos judiciais existentes. Olha, a pessoa pode, inclusive, fazer uma denúncia, né, dessas informações junto à Uhum, NPD, que hoje é a NPD, né, mas antes era o Ministério Público. Por exemplo, vou dar um exemplo disso aí que o José falou, né? O Ministério Público, através do Ministério Público, na verdade, foi aberto uhum, um processo contra o Serasa, o vazamento de dados. Ou seja, ok. vazou dados de pessoas que estavam, né, da base de dados deles lá, e eles estão incorrendo em uma sanção pesada por conta disso, né? Pesada mesmo. Então, assim, nesse caso, caberia aí o titular dos dados e fazer uma denúncia hoje já para a NPD, né? Falar, olha, estão tratando de forma errada meus dados, eu não autorizei que fosse feito isso, e fazer essa denúncia. E aí a NPD vai em cima da controladora desses dados Uhum, para entender o que aconteceu e aí trazer uma resposta para o titular dos dados, né? legal, bacana. E aí Bom, na pessoa de quem? Na pessoa do DPO, na pessoa do né? DPO, tá bom, entendi. Maravilha. Mais uma pergunta aqui do Jefferson. Obrigada, Jefferson, pela sua colaboração aqui no chat. E relacionado a governo, quando um dado de cadastro que foi feito apenas em um portal do governo vem a ser acessado de forma pública. Exemplo, eu abri uma empresa, cadastrei um e-mail em um órgão de governo e a partir daí começou a receber vários e-mails de propagandas de empresas interessadas em oferecer algum tipo de serviço. Essa base de dados ela precisa ser corrigida, né? Isso precisa ser corrigido. E é justamente o que a gente tem falado, né? Que Uhum. o legítimo interesse, né? É Sim, do legítimo interesse do titular que seja feito o quê com seus dados, né? Então, ele deu um excelente exemplo, é aquilo que eu comentei anteriormente. Então, você dava os seus dados para um objetivo, seus dados eram feitos, né? Assim, o pessoal fazia o que queria, literalmente, sim. como foi o caso que Uhum. ele colocou aí, né? E aí ele ficava só recebendo esses e-mails, né? Enchendo a caixa e sem poder ter o que fazer. Agora não, agora é diferente. Então agora ele pode ir atrás, né, buscando aí os seus direitos, né? É, e aí é aquilo que eu comentei anteriormente. Os dados eles são tratados com o legítimo interesse do seu titular, né? Então eles devem ser tratados dessa forma, né? Então assim, Sim, eu dei consentimento para tratamento dos meus dados para quê? Ah, é para isso aqui, para esse fim aqui específico. Então para que ele seja tratado de outra forma, a não ser que no ato do consentimento eu leia, né? Sabe aquelas flagzinhas que ninguém nunca lê e que só ninguém nunca marca? enxerga, Então, exato. As letras exatamente. miúdas no contrato. Exatamente, né? Então, assim, isso tem que ser muito bem especificado, muito bem claro, e eu tenho que ter a possibilidade também de não concordar e flagar aquilo que eu concordo que meus dados tratem. Sim, Vamos dar um exemplo. A empresa, a exemplo desse caso aqui do Jefferson, Léo, até quero compartilhar uma situação que aconteceu esse uhum, ano aqui em São Paulo, de uma construtora que foi penalizada porque o seu cliente que comprou um apartamento, ele começou a receber ligações e e-mails
de empresas que queriam oferecer móveis planejados, e ele não tinha entrado em contato com essas empresas. Mas essas empresas Ele não conseguiram. pediu isso, né? Exatamente. A finalidade do dado que ele compartilhou com a construtora foi, no consentimento dele, foi exclusivamente para aquisição do imóvel. E essa construtora Exato. acabou compartilhando essa informação com empresas que, de certa forma, sei lá, prestariam um serviço de a famosa venda casada, o cara comprou um apartamento, vai precisar de móveis. Então, olha, já entra em contato com esse comprador aqui que acabou de comprar um apartamento e com certeza ele vai precisar de móveis. Mas espera aí, ele não foi até essa empresa de móveis para poder ser abordado da forma que ele foi. E isso, de certa forma, causou, Exato. sim, um desconforto, e ele fez a denúncia, como você está nos orientando como tem que ser feito, e ganhou a causa, vamos dizer assim, porque justamente Exato. foi feito um uso indevido desse dado dele. Então, realmente, Exatamente. o exemplo é bem nítido, né? Está bem claro para as pessoas que assim é muito importante elas sim compartilharem as suas informações, os seus dados, as empresas, mas se ter a cautela de saber que aquilo tem um determinado fim, é uma para uma determinada situação, não Exato. o dado Exato. ficar solto Exato. dentro da companhia e ela achar que ela pode fazer o que ela bem entender, né? Exatamente, exatamente. Aí é aquela história, né? No momento onde eu entrego o consentimento, aí é onde as empresas podem se resguardar. De que forma? Isso. Bom, nesse exemplo que você deu aí, da construtora, quando eu vou, por exemplo, eu sou da construtora, você é a cliente, então eu vou chegar para você e Uhum. falar o seguinte, olha, eu preciso do seu consentimento, e aí os itens que você vai dar o consentimento, neles vai ter essa observação, né, de utilizar os dados para compartilhamento com empresas parceiras de imóveis e tudo mais, por exemplo, né? Não seria isso bem esse o texto, não, mas é só para dar um exemplo aqui. E aí você, como titular dos dados, concordaria ou não, você Sim, deveria ter a opção do seguinte, olha, eu concordo que meus dados sejam tratados aqui, não para envio para parceiros de vocês. Então, eu preciso ter uma opção de flagar isso ou não, entendeu? perfeito, perfeito. E aí, nesse momento, eu entrego o consentimento para vocês, entendeu? Fazerem Uhum. aí da forma que for melhor, né? Mas é isso que a gente fala. O titular dos dados passa a ter alguns direitos bem interessantes, né? Então, evita bastante coisa, evita vazamento de dados, evita muita Uhum. coisa, né? Sim, com certeza. E o Valdivino também colaborando aqui no nosso chat. Obrigada, Valdivino, pela pergunta. A dúvida dele é o seguinte, Léo, como que a gente consegue se certificar que as empresas que têm os nossos dados armazenados, as empresas nas quais a gente se relaciona ou em algum momento já se relacionou, tá? Uhum. Como a gente certifica que eles estão fazendo um tratamento adequado conforme as regras da LGPD? Eu posso, por exemplo, solicitar essa informação à empresa controladora. Por exemplo, eu posso chegar na minha operadora de telefonia e posso perguntar para eles, eu quero saber como os meus dados estão sendo tratados. Para quem que eu vou fazer essa pergunta? Eu vou fazer, faz parte da adequação, cada empresa ela vai ter que ter obrigatoriamente um DPO, né? Uhum, E esse DPO, no site da empresa ou nos meios de comunicação da empresa, ele vai precisar ter e-mail de contato e o nome do DPO. Então, eu vou poder mandar como titular de dados para esse DPO, para essa uhum. empresa, através do DPO, a solicitação dessa informação. Olha, eu gostaria de saber como os meus dados estão sendo tratados dentro da empresa de vocês. E, de acordo com a ANPD, a empresa tem 2 dias úteis para responder isso para o titular. Então, ela Ok. tem 2 dias para levantar como os dados dele está sendo utilizado, o que está sendo feito com os dados, e responder para ele de uma forma, e isso vale muito colocar aqui, tá? Que é o Uhum. seguinte, como que a resposta pode ser feita? A lei, ela especifica que a resposta ela deve ser entregue para o titular dos dados de forma entendível, ou seja, eu preciso responder isso
para que tanto um especialista quanto um leigo possa entender, né? Então tem que ser claro, né? A resposta precisa ser clara e objetiva, né? E aí, com a atualização agora da NPD, são 2 dias úteis. Perfeito, maravilha. Ah, eu tenho um tema aqui bacana também. Vamos lá. Vamos lá. Machine Learning ou Big Data, o uso, né, do Machine Hum, Learning ou Big Data, você tem algum tipo de impacto ético? Pacto ético. Ah, impacto ético, eu acredito que não. Para esse Ok. fim, não. Né? Aí, assim, uma opinião minha, tá? Uhum. Eu acredito que não teria um impacto ético na utilização, tá? Isso aí, justamente falando sobre justamente essa questão do consentimento, né? Que eu, como titular dos meus dados, eu posso dar ou não consentimento para certos tipos de tratamento, sob pena de que se esses dados forem tratados sem o meu consentimento, eu posso recorrer a isso, né? Então, Sim. eu não vejo respondendo aí, eu não vejo que seria que infringiria a ética aí na utilização, tá? Perfeito. Bom, eu não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida que gostaria aqui de colocar no chat. São essas perguntas, pessoal, essas perguntas e respostas aqui, esse bate-papo muito bom. A gente conseguiu aí elaborar com perguntas que nós recebemos, aqui vocês também colaborando no chat. E a gente quer saber se tem mais alguma dúvida. Léo, se você quer também colaborar com mais alguma consideração sobre o tema. Não, assim, eu fiquei muito satisfeito, né? Assim, estou muito feliz de ter podido participar, de ter podido entregar um pouco mais do conhecimento que a gente vem buscando já há algum tempo, né? Sobre Uhum. esse tema que é tão atual hoje, né? Sim. E agradecer, de fato, aí a participação de todas as pessoas que fizeram perguntas, né? Então, quanto Ah, eu tenho aqui mais uma pergunta, se mais... você me Ah, permitir. tem? A Claro, gente claro, dá vamos lá. a gente pergunta, o pessoal começa a se manifestar, né? Porque sabe que estamos Vamos, para o encerramento né? do nosso encontro de hoje. Mas saindo Vamos do lá. ambiente empresarial, eu como pessoa Hum, física, eu tenho um colaborador em casa e eu tenho os dados dele para pagamento. O que hum. eu devo fazer para me adequar para não ter problemas com relação a esses dados que hoje eu possuo desse colaborador? Eu tenho que tomar alguma ação para me precaver caso aconteça alguma coisa com esse dado e eu também tenho para que eu não seja de alguma forma responsabilizado? Vamos lá. Vamos dizer assim, um tratamento de pessoa física para pessoa física, ou seja, um Isso, colaborador residencial, né? exato. Colaborador de casa, né? Isso. Na hora que eu estou fechando o acordo com ele, que eu estou fazendo um contrato com essa pessoa, eu preciso colocar uma cláusula nesse meu contrato de tratamento dos dados dele, né? Tratamento de dados pessoais no contrato, né? Então, lá eu vou especificar, olha, eu vou guardar os seus dados por tanto tempo, né? Com a finalidade tal, tal e tal da prestação de serviço, né? Então, tendo essa cláusula e tendo os cuidados, né, de guarda aí, né? Uhum. Aí você pode ficar tranquilo, né? Mas assim, é bem importante observar é, a forma de se guardar esse contrato, a forma de se guardar esses dados, né? E principalmente especificar essa cláusula dentro do contrato, né? Que Tá. os dados vão ser tratados para finalidade de X, Y e Z e ter o de acordo dele em cima desse contrato, né? Que uma vez que Uhum. deu de acordo, aí, ok, tá dado, né? Perfeito. E um ponto importante, Léo, a pandemia, ela vem realmente assim impactando diversas empresas, né? Com relação a custos, a questão dos colaboradores estarem home office, tem atingido aí diversos segmentos e setores e, de certa forma, a LGPD, ela
tem sido trabalhada nesse momento crítico, né, da pandemia. Uhum. E Aham. você pode dizer que esse cenário da pandemia, a LGPD pode-se dizer que chegou num momento difícil para as empresas por conta da pandemia e trazendo uma maior necessidade de transformação digital. Essa necessidade da transformação digital, a adequação, atrás dessa transformação? Você acha que, de alguma forma, essa questão da pandemia atrasa um pouco essa questão dessa transformação dentro da empresa, tanto a parte da transformação digital, quanto a parte da implantação de LGPD? Eu acho que, assim, na minha opinião, não, muito pelo contrário, eu acho que ela avança muito nisso daí, né? Porque hoje, com o advento aí da pandemia, a gente Uhum, teve, nós tivemos, assim, de uma forma geral, algumas mudanças, né? A primeira delas foi que hoje nós não temos mais limitação geográfica, certo? certo. Então, nós não temos mais a limitação geográfica, ou seja, as pessoas estão em home office, a máquina está girando, né? Porque Sim, isso aí já está provado, né? Que exato. a máquina tá, a operação está acontecendo, Uhum, mas aí a gente levanta, aí assim, a gente acelerou isso daí, né? E agora a gente precisa entrar fortemente com a área, por exemplo, aí a parte de segurança da informação, uhum, para poder se resguardar quanto ao vazamento de dados, não somente dados pessoais, né, que é o objeto do nosso bate-papo, mas também sim, os dados sigilosos das empresas, né? Então, como que isso tem sido guardado? Como que isso tem sido feito? Qual é a, vamos dizer assim, as medidas de segurança, e aí envolve as ISOs que eu comentei, a família 27000, uhum, quais são as medidas de segurança que estão sendo tomadas para que haja guarda disso de forma correta, né? Ou seja, estou em home office, eu trabalho como, né? Como que tem sido esse tipo de trabalho? Qual é o ambiente que eu tenho me conectado para que eu execute as minhas atividades? Claro, respeitando aí né, a disponibilidade, né? uhum, Que é tema aí, por exemplo, o CID, né? Que é tema da 27001, 27002, né? Que é confidencialidade, integridade e disponibilidade, né? Então, como que eu posso trabalhar isso de uma forma segura dentro do atual cenário para que eu tenha tanto de disponibilidade de trabalho para o colaborador, quanto eu permaneça com o meu ambiente seguro, né? Porque sim, a gente mudou geograficamente, né? A gente não está mais num prédio, mas a organização continua andando, não é perfeito. isso? É isso aí, maravilha. O José Guimarães comentou aqui, compartilhou com a gente duas perguntas. Eu vou para a primeira, tá? Sobre eventos. Eu posso tirar o Hum. print e publicar no Instagram as imagens das pessoas? No Instagram, LinkedIn, a gente basta avisar, olha, estou fotografando e vou publicar? Sim, por exemplo, eu tenho uma, vamos dizer assim, eu não estou, vamos dizer que a imagem não seja possível, aí há alguns cuidados, né, que é importante Uhum, tomar. A imagem que eu estou tirando, vai ser possível identificar alguém, ok. né? Eu posso identificar alguém com essas imagens que eu estou pegando? Se eu puder, aí vale um cuidado um pouco maior em relação a isso, um aviso, entendeu? Uhum, Agora, eu não tenho como identificar as pessoas. Eu estou fazendo aqui um censo, vamos dizer assim, né? Não tenho como identificar. Preciso me preocupar? Cara, se não tem como identificar as pessoas, então é tranquilo, né? Eu tenho que me preocupar desde que eu consiga identificar, de alguma forma, eu consegui identificar alguém que estava na imagem, né? uhum, Aí sim. Ou então, por exemplo, eu vou fazer um banner de igual o nosso banner aqui, né? Nós sim, nós concordamos, né? Nós entregamos exato. nosso consentimento. Então, Sim, assim, ou seja, eu posso identificar, tem meu nome, né, da empresa e tudo mais. Então, eu dei o meu consentimento quando foi feito esse banner, né? Agora, se fosse, né, de uma forma geral, um monte de pessoas ali, onde eu não tivesse essa forma de identificação, tudo bem, aí não tem problema. perfeito. Legal. É engraçado porque isso levanta Hum, um
um outro ponto, né? Hum, Há um tempo atrás, né, isso aí já foi vencido, hoje já está entendido isso, né? Há um tempo atrás, houve algum questionamento sobre, por exemplo, o IP de uma máquina sendo considerado como dado pessoal. E é considerado, porque eu posso identificar quem está do outro lado através do IP. entendi. Então, se eu posso fazer essa identificação, eu consigo chegar no titular dos dados. Então, é um dado pessoal, né? Entendi. Por É um exemplo, dado, é um dado. se alguém tirar um print, né, nosso aqui dessa live, para poder divulgar, dizer quem estava assistindo, prestigiando e tudo mais, ele precisaria do nosso ok formal, da nossa autorização formal para fazer essa publicação, tendo em vista, como você mesmo colocou. Se eu consigo identificar alguém, é diferente. Se eu tiro uma foto de uma plenária, por exemplo, com centenas de pessoas, a qual eu não consigo Uhum. ver rostos, né, nítidos, eu só estou à distância, é diferente. Então, nesse Uhum. específico que estamos eu e você Sim, aqui, se tirar um print, necessitaria de uma autorização formal? formal não, mas, por exemplo, eu posso agora, por exemplo, a live está sendo gravada, então eu dou meu consentimento para que seja feita a divulgação, sem problema nenhum. Está Perfeito, gravado, entendeu? entendi. Então, Ótimo. Outra pergunta do José é com relação a desafios e educação culturais. Quais as semelhanças em relação ao programa de compliance? você fala especificamente para o tema LGPD? Se for, o que acontece? Hoje, realmente existe um grande desafio no aculturamento, né, dentro das organizações, o aculturamento do entendimento dessa necessidade, né? É, então, existe mesmo esse desafio, né? É, e faz parte, a lei, ela pede isso, né? Ela Uhum. tem, dentro da lei, tem essa cláusula lá, a gente precisa treinar a empresa, a organização para a privacidade de dados. A gente precisa fazer isso. Então, é um grande desafio, né? Porque a gente está mexendo com cultura, a gente está mexendo com pessoas, né? Sim, Então, se for essa a pergunta, realmente é um grande desafio e precisa ser tomadas iniciativas com esse objetivo, né? De treinamento, não só as áreas diretamente envolvidas, mas também as indiretas, né? sim. Então, é importante, sim, treinar todos da organização, todos, sem exceção, né? Precisa haver essa mobilização de conscientização dentro da organização, né? Maravilha, perfeito. Bom, eu acredito que das dúvidas a gente já esclareceu todas, não deixei passar nenhuma no chat. Quero Maravilha. aqui para o encerramento agradecer a presença de todos, a apresentação do nosso especialista, o Leonardo, que foi incrível. Muito obrigada, Léo, pela sua Muito obrigado pela mais oportunidade. uma vez. E dizer para vocês, pessoal, que nós temos, né, para quem não conhece, o nosso canal no YouTube, a Galvanize Brasil. Também nós estamos no LinkedIn, onde nós compartilhamos ali todo o nosso conteúdo das lives. E aqui nesse canal em específico, nós temos todo esse material, tanto das lives técnicas já gravadas desse projeto Galvanize Learning, e também todas as nossas lives do Integrity Forum 2020, que também tem um conteúdo incrível de cases de sucesso de todos os nossos clientes que compartilharam a experiência com a nossa solução. No mais, eu quero agradecer a todos, deixar aqui os nossos contatos, caso vocês tenham alguma dúvida, não só sobre esse tema de LGPD, mas qualquer outra que de repente surja em relação a como nós podemos apoiá-los com a nossa solução, nós estamos à disposição, segue aqui o meu e-mail do Leonardo Freire, do nosso suporte, para que vocês possam entrar em contato conosco. Desde já agradeço, ótimo final de semana a todos, obrigada, Léo, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Disponha, pessoal. Excelente final de semana a todos.